fazer o reloginho aqui, não sei se está certa a minha contagem aqui, mas eu vou passar para a Priscila. Priscila, você está conseguindo nos ouvir falar bem agora aí? Agora sim, estou conseguindo ver, ouvir e falar. Eu vou pedir para você, Priscila, como representante aqui, então, dos credenciadores, conta um pouco do desafio, porque, assim, nós temos grandes comércios aqui, né? Então, uma que está representando, mas você, como credenciador, tem um desafio para o long tail, né? Para os comércios da grande massa aí. Como é que você vê esse desafio? Como é que você vê o protocolo? Conta um pouquinho aí a perspectiva de vocês, por favor. Bacana. Primeiro, eu quero agradecer o convite em participar com os feras aqui da indústria, a Aninha e os meninos, quarteto aqui, fantástico. Muito obrigada. Eu sou uma apaixonada pela indústria de meios de pagamentos, então o protocolo, até pessoalmente, para mim, é uma evolução e é uma coisa que eu esperava muito, dado que estou há 20 anos e comecei criança na indústria, né? Desde bebezinha eu estou aqui em meios de pagamento. Então, foi super esperado. Acompanhando principalmente agora na pandemia, que muitos comércios viraram para o e-commerce, né? Do long tail, principalmente, para continuar ainda vendendo algo, né? A gente viu a preocupação deles manterem a empresa ou manterem as suas vendas, mas a zero preocupação em ter uma ferramenta de prevenção à fraude, ter um protocolo de autenticação. E muitos, atendo, acho que em média, sei lá, 10 clientes aqui na rede por semana, eu, Priscila, pessoalmente, fora o meu time, né? Em consultoria, em especialização, em treinamento de chargeback. Então, agora sim é a grande virada do jogo, é onde a gente vai avançar em tecnologia e segurança no mercado, independente do varejo, ou se é um segmento varejo ou atacado. Eu vejo muita gente faturando muito e depois ligando para mim reclamando de chargeback. Pô, Pri, mas recebi, vou gastar metade em chargeback. Falei, muito bem, então a conta, na verdade, do resultado sempre é tudo aquilo que você vendeu, menos aquilo que você cancelou e teve de chargeback, aí é o seu resultado. Se você não pensar nisso antes, você realmente não vai conseguir transitar no e-commerce. E para te ajudar, você tem que ter duas coisas imprescindíveis. Você tem que ter uma excelente ferramenta de prevenção à fraude, porque isso aqui é importante, o protocolo não substitui a prevenção, e a prevenção não substitui o protocolo é a autenticação, é o shipping PIN aqui no e-commerce, e espero eu que um dia a gente fique que nem a Europa, seja obrigatório todo mundo ter, né? Então, a recomendação da rede aqui, e acredito até que dos meus pares concorrentes aqui, é sempre ter a autenticação no e-commerce para evitar o chargeback. Eu vi o chargeback crescendo muito, muito no long tail, e o desconhecimento aqui dos estabelecimentos, como lidar com o chargeback, a indignação construtiva, e eu fico do lado dos estabelecimentos com relação ao liability e ser da adquirência, ser do estabelecimento, e o protocolo traz o liability shift, né? A gente muda o comportamento. Eu sei que os emissores estão aprendendo, tem uma aqui. Se a gente não começar agora, a gente não vai começar nunca, né? Tem um aprendizado, eu acompanhei principalmente a chipagem do Brasil, né? Eu estava já na indústria quando a gente chipou toda a base, trocou todos os terminais. Essas moças eu era bebê. Sei, acompanhando. Eu posso dizer que acompanhei. Eu era bebê. E foi um movimento incrível. E teve a resistência no início, né? Tanto do estabelecimento como dos usuário, eu era a visão emissor na época, então você ainda tinha muito questionamento do emissor, no emissor do portador, falando que não tinha feito a compra. Bom, se não foi você, quem foi? Né? Se o cartão estava lá, você estava lá e a senha foi digitada, quem foi? Então ainda teve todo um processo de aprendizagem, a gente vê que aos poucos a gente foi ensinando tanto o consumidor como o próprio regulador da segurança do chip, e eu defendo muito chip, até hoje ninguém conseguiu quebrar, se Deus quiser nunca ninguém vai conseguir quebrar a segurança do chip, e idem para o protocolo. Então, ele é a única alternativa que tem de autenticação no e-commerce. Se você quiser se manter nesse segmento, que é uma jornada incrível e é a única que vai existir no futuro, considere minhas recomendações. Tem uma excelente ferramenta de prevenção à fraude, implante o protocolo, venda em paz, porque a experiência para o cliente aqui também vai ser fantástica. Ninguém quer o nome do seu comércio aqui
envolvido com questões de fraude, então é muito ruim quando você tem fraude na internet. Não é só uma experiência ruim para o portador. Imagina só, ele vai ter que ligar no banco dele, vai ter que fazer uma contestação de despesa, vão trocar o cartão do cara, vai ter que trocar todo o número de tudo, é um estresse. Os Correios estão em greve no país, esse cartão vai demorar para chegar, então tem todo um estresse do lado aqui do portador, não é uma experiência bacana para ele. E do seu lado, e olhando como indústria, do lado do estabelecimento, a gente tem uma questão aqui, tem uma fragilidade ali, a gente tem que entender como teve esse vazamento, como isso aconteceu. Não é legal ter o estabelecimento, ter o seu comércio envolvido com qualquer vazamento de informação, qualquer ataque de fraude. Então, escutem, você vai fidelizar, sim, o seu cliente, que é o portador, com protocolos de segurança, e o 3DS é a evolução do mercado para isso. Daqui a algum tempo não dá para viver sem. Né? É o que vai melhorar muito a nossa vida em fraude e também na fraude amiga. Vai conscientizar muito aqui os nossos fraudadores amigos e não fazer o que eles fazem. Né? Então, até vai melhorar, talvez vai ganhar mais joguinho na Ana, né? Muito bem. Ela vai jogar melhor. Priscila, depois eu volto com eu você. acho que vai ser fantástico, já está sendo fantástico. Deu um pouco de delay, pelo menos para mim aqui. Depois eu volto com você para perguntar como que você está vendo essa expansão no long tail, dado esses benefícios, mas a gente volta depois. E agora eu vou falar um pouco com o Vitor, porque aí, Vitor, agora você, representante dos emissores, está recebendo aí toda a carga de fazer a autenticação, né? E muda um pouco, né, a forma de operar, porque até então não tinha essa carga tão pesada de fazer a validação do portador, a experiência do usuário. E eu tenho uma pergunta aqui da audiência, eu já vou aproveitar e vou fazer a pergunta para você. Se não soubermos todos responder aqui, a gente vai fazendo um bem bolado aqui, ó. Então, a dúvida é sobre liability shift, estou lendo na íntegra aqui, tá? O banco emissor fica responsável por reembolsar o consumidor pelo valor do chargeback, pela disputa, e também fica responsável por reembolsar o e-commerce pelos custos do produto perdido, eventualmente enviado para o fraudador, etc. Dá uma explicada para nós aí como é que funciona a questão da disputa na perspectiva do emissor e do comércio. Por favor, Vitor. Perfeito. Bom, primeiro agradecer, né, o convite aqui, super legal poder estar participando e também muito feliz estar participando do grupo, né, que está tocando essa implementação aqui no protocolo no Brasil. Indo direto na pergunta, Ortega, a questão do liability, né, por mais que quando a gente fala que o liability troca de lugar, né, e vem aqui para o emissor, isso causa, né, alguma apreensão, mas na realidade tem tanto benefício que na verdade a gente está ansioso para que isso comece a acontecer, né? Porque quando a gente fala, né, como você bem colocou no começo da apresentação, que a gente tem 3 dígitos aí de basis points, né, de fraude, né, no mundo de cartão de crédito, a gente fala, a gente tem um sócio oculto aqui, que é o fraudador, né, que está participando dos business aqui de toda a cadeia, né, e pegando sua parte aqui como se fosse um tributo, né, e levando esse pedaço. Então, quando a gente fala de trazer o liability para o emissor com o advento do protocolo, ou seja, não é simplesmente trocar a responsabilidade, a cadeia toda enriqueceu a tomada de decisão, ou seja, o protocolo permite que o e-commerce trafegue mais de 100 variáveis aqui para o emissor para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva. Isso melhora muito a nossa capacidade de decidir e com a capacidade também da gente fazer autenticações adicionais, a gente entende que o modelo é seguro para expandir, né? Então, ou seja, quando a gente faz toda essa mudança com esse nível de responsabilidade e, obviamente, com toda a cadeia participando aqui, a gente vê que a gente está indo para um modelo adequado de autorização. Em relação ao pagamento do liability, o que é estornado, né, assim por dizer, ou que a gente realmente paga agora, era o chargeback que o e-commerce sofria, ou seja, se o Ortega fez aquela transação de R$10 mil, ou seja, foi fraudado em R$10 mil, o emissor, no momento da liquidação ali, que o e-commerce envia via adquirente, a gente devolvia falando, olha, como é uma transação não segura, a responsabilidade é do credenciador / e-commerce, e eles têm que resolver estornar isso ali na ponta, dado a perda do ativo que foi vendido ou serviço consumido. A partir de agora, simplesmente o emissor não envia mais esse chargeback. Ou seja, uma vez que essa transação foi autenticada, pelo emissor, a responsabilidade é nossa. E nesse ponto a gente estorna esses valores para o cliente, no caso que foi fraudado, e o e-commerce está livre
desse ônus aí. E não só isso, né, Ortega? Como a gente sabe, tem todo o custo da operação de chargeback, né? Ou seja, tanto o envio do próprio chargeback, os back-offices trabalhando, ou série de análises que a gente faz para evitar abusos, isso tudo, uma vez que a gente não utiliza mais esse trilho, a gente acaba tendo uma economia também no custo da operação como um todo, tá? Muito bom. Essa linha, e é importante, né, a gente deixar claro isso, porque assim, hoje, quando você faz a gente sempre vai fazer o comparativo, né, com chip e senha, é aquela coisa, né, o portador fala assim, poxa, o cartão com uma criptografia de alto padrão, com a sua senha, a transação é sua, né, então o chip não é clonável, e no 3DS não deixa de ser diferente, né, a gente só está fazendo uma autenticação de uma forma diferente, portanto, ao mesmo passo que traz essa segurança, né, para você falar, puxa vida, é o Ortega aqui, eu não faço 10 mil reais, não, divide por 100 aí a conta, mas no final do dia, assim, é o Ortega que está fazendo lá o jogo, fechando o jogo da Ana, ou uma passagem, então você deixa o ecossistema mais estabelecido e mais confiante na solidez da transação. E eu vou aproveitar aqui que a gente estava falando de transação, de tipos de transação, e o grupo aqui, a nossa audiência está perguntando como funcionam a questão dos cartões virtuais, né? Aí depois, Vitor, você nos responde aí como é que a gente trata os cartões virtuais, e eu vou passar um pouco a palavra de volta aqui para o Fernando e para a Ana, para falar um pouco de pagamentos recorrentes, como é que vocês, rapidamente aí, operam com a questão do recorrente versus o 3DS, ou seja, como é que vocês veem a sequência das transações de um cliente, né, que está fazendo um processo de transação recorrente, cada um no seu segmento, e depois trazendo aí o Carlos com transações mais parrudas, mais pesadas dos segmentos, para a gente ver também com a perspectiva dele. Fernando, Ana, por favor, fiquem à vontade. Posso só agregar um ponto nisso que o Vitor falou, só também para esclarecer isso que é importante? As transações autenticadas, elas têm a liability shift desde que não exista um desacordo comercial. Transações que sejam realizadas, onde teve um problema na entrega, ou chegou o item errado, ou chegou quebrado, esse tipo de coisa, mesmo com a autenticação, elas pode passar que o liability não vai ser mudado e o comércio tenha que responder por aquela transação. Tá? Que aí é um desacordo comercial no final do dia, né? Quer dizer, o portador reconhece a transação, porém ela não está nos padrões, né? Eu quis fazer em 10 parcelas, era em 5, coisa que vale aí, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, só para completar. Aí, Ana, desculpa, se quiser falar primeiro, ladies first. Pode falar. Então é o seguinte, tá, a gente tem aí transações recorrentes, a gente tem um nosso Prime, né, que é o programa de assinaturas, que o usuário tem benefícios, e a gente busca garantir também a segurança desse tipo de pagamento. A gente já tinha, obviamente, todas as transações correndo pela transação no crédito, porque é muito mais fácil, e agora a gente quer implementar isso no débito. No débito, como vai ocorrer? A transação ela vai ser autenticada e ela vai ter ali o liability na primeira transação. Então, a gente vai ter o dinheiro novo, que a Ana estava falando, né? O dinheiro de novos clientes que nunca aderiram a esse tipo de programa ou não tinham adesão porque não tinham um tipo de cartão específico. E as transações recorrentes, elas passam a ser enviadas com aquele mesmo tipo de informação, porém, para essa modalidade de pagamento, o liability não existe para as próximas transações, desde que você envie, obviamente, as mesmas informações. Então, a gente vê aí obviamente, com uma grande oportunidade de trazer esse usuário do débito aí para comprar o nosso produto Prime, que é a nossa recorrência, e aí ter mais gente com benefícios dentro da Recarga Pay. Muito bem. Então, para completar um pouquinho, como a gente faz isso? A gente divide as transações em 2 grupos. Isso não é a Microsoft, isso é o mercado. Tá? Você tem transações onde o cliente está presente e você tem transações quando o cliente não está presente. Como isso acontece? Quando o cliente vem aqui e ele resolve comprar uma assinatura do Xbox, do Office, qualquer produto meu, ele está presente. Ele foi lá e ele fez um contrato comigo que ele quer assinar, ele quer usar o Office durante 12 meses e que eu cobre uma parcela dele a cada, né, aquela recorrência a cada mês.
Ele tomou essa decisão. Nesse momento que ele estava presente e comprou esse contrato comigo, eu faço uma autenticação e o liability está lá no banco. Tá? Por quê? Porque o cliente estava presente, colocou lá, ou fez lá o processo da autenticação que ele devia fazer, pronto. Nos próximos meses, quando eu for cobrar, que eu estou honrando esse contrato, o cliente pode estar dormindo e eu estou fazendo aquela cobrança naquele mês. Ele não está presente. Essas transações, quando eu inicio, a cada mês são iniciadas pelo merchant, né, chama merchant initiated no termo técnico. Essas transações, o liability está em mim. Eu estou usando no comércio. Então, eu estou usando as mesmas informações que foram obtidas quando a gente fez a autenticação daquela primeira iniciada pelo cliente nas demais. Porém, como eu estou iniciando as demais, o liability fica no merchant, né, no comércio. A gente fica muito tranquilo porque a gente sabe que, como foi autenticada a primeira, o cliente fez aquela compra. Então, a chance, na experiência na Europa, a gente está vendo isso, a chance dele voltar depois e falar que as subsequentes não tinham sido autorizadas, ela é muito pequena, porque eu tenho que voltar lá e falar, não, eu vou disputar esse chargeback e vou mostrar que a primeira ele estava presente, foi autenticada. Então, ele comprou esse contrato, eu estou só honrando o combinado, certo? Funciona dessa maneira. Ou seja, você tira a suspeita de fraude da transação, porque a primeira o portador está presente, autenticou, e as subsequentes são transações naturais, assim como o Fernando falou. Pode ter um desacordo comercial, porque, de repente, Sim. ele jogou mais, jogou menos, mas não deixa de ser o portador. Isso faz uma diferença absurda, né? Ou ele comprou por engano, ou ele achou que era uma outra coisa. Enfim, aí você tem as situações normais, né? Faz parte do jogo. Mas o fato de ter autenticado me dá uma segurança de que esse cartão é dele, que ele fez, entendeu? Tudo isso, todos esses obstáculos que existem ali para tirar o fraudador foram passados. Então, é uma transação supostamente segura. E só para acrescentar uma coisa, para o que o Carlos e a Priscila falaram em relação à prevenção à fraude, aqui, a gente, primeiro, todas as minhas transações são com card on file. Então, eu não tenho um guest checkout que você vem, compra e vai embora. Você sempre tem que se credenciar, ter uma conta Microsoft. E a gente coloca dentro, no nosso ciclo, o nosso antifraude, ele entra antes, até de eu mandar pedido de autorização ou autenticação. Então, isso é uma best practice que eu posso compartilhar aqui. Colocar essa prevenção à fraude antes de qualquer coisa, filtra um monte de coisa já. Então, o robozinho que fica tentando múltiplas vezes, o cliente que já tem um comportamento fraudador, tudo isso a gente já filtra antes. E aí entra no que o Fernando falou, não manda só lixo para o banco, porque eles estão passando pelo processo de gerar inteligência dos sistemas deles de autenticação e autorização. Quando você faz esse filtro, você já está mandando menos lixo ainda, né? Porque o lixo você já limpou antes. E aí, Carlos, vou aproveitar aqui a questão, porque vocês têm um grande desafio, né? Porque, quer queira, quer não, o ticket médio de vocês é um ticket médio mais agressivo aí no processo, né? Então, como é que você faz? Qual que é o grande desafio de vocês, combinando, né, esse fraud screening, né, essa prevenção antes, e não deixando de ter a conversão de vendas e também usando o protocolo aí? Abre um pouquinho como vocês estão lá na operação de vocês aí. A gente, na verdade, o Decolar não tem transações recorrentes, né? Então, a gente vende serviços na qual o cliente vai utilizar no final e é uma única autorização nesse sentido. Então, a gente não tem recorrência. Pouco dando o que a Ana fala também, a gente utiliza a parte de prevenção à fraude antes da autorização também. Então, isso o que faz? Faz evitar possível depois a gente poder fazer alguma coisa antes para não ter perdas, né? Então, a gente pode fazer análise dessa transação e depois autorizar se risco autoriza ou não, segundo a análise. Hoje, como a gente opera quando a gente tem as transações, e mais como você fala, Ortega, o ticket é alto, né? Então, porque a gente vende serviços muito caros. Então, para as duas estratégias, um é usando o protocolo, né, que eu falo, um é o débito e a outra é o crédito. Para o débito, a gente sim ou sim utiliza o Challenger 100%, né, como uma regra.
mas também utiliza a análise de risco depois desse Challenger para a gente ter segurança que aquele cliente é o mesmo e esteja utilizando os dados certeiros deles. Então, a gente faz toda uma análise de risco dessa transação e depois manda para a autorização. Se a autorização diz ok, o banco diz ok, a gente aprova, a gente emite e a gente dá o bilhete para o cliente. Para crédito já muda um pouco. Para crédito, a gente está avaliando uma estratégia diferente no sentido de, se a gente diz que aquele cliente é muito bom, a gente aprova direto, a gente não usa o protocolo, porque a gente também tem nossa ferramenta dentro de casa que é bem robusta. Então, a gente utiliza os casos mais intermediários, né, que não sejam bons nem ruins, para não sujar a base também do protocolo, e também a gente não manda transações muito ruins, a gente já recusa direto. Então, a gente também não utiliza como recuperação, como poderiam usar outras empresas. Por quê? Hoje a gente sabe que a gente está com uma dificuldade com o tema do Covid, e a gente também não pode tomar riscos, né? Então, como a gente utiliza a ferramenta, no crédito a gente utiliza como um complemento da ferramenta. Então, seria como um two-factor authentication, na qual a gente tem a garantia de que se a gente manda o crédito, né, que hoje a gente tem certas regras para alguns bancos e a gente manda 100%. Então, a gente tem a garantia que aquele cliente fez uma autenticação, é muito difícil, igual tendo nossas regras, né, que deu intermediário porque é a primeira compra, porque não validou o titular como passageiro, que acontece muito, né, nos chargebacks, então a gente não pode disputar. A gente consegue ter a garantia que aquela transação é boa e a gente não tem uma perda no futuro. Então, mais ou menos complementando o que você perguntou, a gente sim tem certas estratégias específicas para turismo, porque é um mercado muito, assim, muito batido por fraude mesmo, e a gente sabe que o Brasil, a níveis de fraude, ele ficou até em primeiro e em segundo lugar da América, né, quando houve o boom de fraudes. Então, eu acho que a gente, deixando a nossa ferramenta mais robusta e utilizando o 3DS, vai garantir uma melhor eficiência na empresa. Muito bem. Ana, que assim, a gente ouviu aqui as estratégias de grandes comércios, onde o pessoal tem, dentro de casa, a oportunidade de fazer a prevenção, né? Mas eu sei que você, representando aí credenciadores, você tem um montão de segmentos de lojas que eles dependem muito da sua atuação como credenciador para operar, né? Saltar na frente, aí, como eu brinco, né? Na bala, fazer a prevenção por eles. Como é que você vê essa estratégia desse grupo todo de comércios, que é o pequeno comércio ou o médio comércio, que dependem bastante de vocês aí? E só um pouquinho antes de você responder, o grupo aqui está nos perguntando se as transações de 3DS servem para crédito e débito. Elas servem para crédito, débito e pré-pago, que também está no pipeline, ou seja, qualquer transação de cartão funciona normalmente nesse processo. Priscila, desculpa, pode ir lá. Imagina. Eu até, conversando com bastante comércio aqui, e-commerce que virou na pandemia, que o estabelecimento para o e-commerce, a gente tem uma questão aqui, eles questionam muito, e a Ortega sendo super sincera, com relação aos custos de implantação do 3DS e qual a vantagem do comércio. Basicamente, o comércio não vai sobreviver durante muito tempo sem um protocolo de segurança. E eu vejo muitos ataques, principalmente no comércio pequeno, nesse período, e o alto desconhecimento dos nossos clientes com relação ao que é o chargeback, o que é o liability, o que é a responsabilidade aqui, intensificou isso. Temos duas, eu sempre falo para o estabelecimento, ou você sobrevive, né, sozinho aqui no e-commerce e você mune a sua empresa, ou você também pode buscar empresas aqui de subcredenciadores para operar junto com você. Não necessariamente você precisa andar sozinho. A gente tem aqui grandes players que subcredenciam aqui os estabelecimentos e já operam e possuem ferramentas de prevenção à fraude e todo o protocolo implantado e que pode ajudar aqui o subcredenciado nessa jornada do e-commerce, tá? É importante que ele saiba que ele tem outras alternativas em manter aqui o estabelecimento dele e transitar no e-commerce sem necessariamente ter implantação física ali. Ele pode embarcar dentro de um segmento que é super vantajoso, eu vejo como um segmento também de mercado muito importante,
que pode proporcionar toda essa segurança que já tem essas ferramentas. Então, se você é muito pequeno, você pode se manter na internet, sim, e navegando com um grupo grande, né? Navegando aqui com grupos grandes. Se você já tem uma experiência maior e está falando de produtos de alto valor, você pode ter uma implantação aqui sozinha. E a rede te ajuda em todos esses sentidos, tá? Além de ter uma equipe ali para tratar as disputas, olhar os processos internos, olhar a qualidade daquilo que você está vendendo, olhar como você coloca as informações na internet. É importante todos os processos internos também serem revisitados, para que a gente tenha surpresa. O liability é nosso, em casos de extremos, a gente pode buscar aqui uma anuência da bandeira para tentar disputar sem o protocolo, mas posso dizer aqui que é muito difícil. O protocolo é a única segurança do estabelecimento no e-commerce para garantir aqui a venda segura e que ele não tenha o custo do chargeback depois. Muito bem. E Ortega, um ponto ouvindo todos os amigos aqui, desculpa te interromper, que é uma recomendação, tá? O emissor aqui desse lado, né, vendo todas as estratégias dos DCs, uma coisa que é muito importante, foi um recado que todos deram, foi: continuem fazendo prevenção à fraude. Ou seja, isso aqui é uma cadeia, né? Ou seja, a gente está num processo aqui de várias partes. E o segundo ponto que é extremamente importante, né, que é interessante a gente dar essa visão do emissor, é que desse lado aqui, dado o volume, né, porque imagina todos os ECs aí do mercado, todos os credenciadores, no fim todos passam aqui na aprovação do emissor. É importante que, uma vez que é colocada uma estratégia de prevenção à fraude no ar, não gere viés para o fluxo do 3D. O que eu estou querendo dizer com isso? Não podemos escolher só, por exemplo, as más transações e enviar através do fluxo do 3D. Por quê? Porque aqui do lado do emissor, dado o tamanho da operação, a gente está colocando uma série de aprendizados de máquina aqui, machine learning, e se caso tenha algum viés nesse envio da transação, ou seja, eu vou mandar só a fraude confirmada aqui, só vou mandar a fraude. O aprendizado de máquina aqui vai entender que aquele estabelecimento só envia transações de altíssimo risco e automaticamente ou começa a negar ou começa a ter um comportamento de tomada de decisão baseada em risco. Então, é super importante que todos continuem fazendo a prevenção, mas que também não utilizem de viés no envio da transação para que os aprendizados de máquina aqui do nosso lado não ocasionem um atrito no processo, tá? Tem um ponto importante aqui. Desculpa, só um pouquinho, Ortega. Só para eu não perder. Super importante. Para os estabelecimentos que estão nos assistindo, a gente escuta muito no mercado a questão de a experiência pode ser ruim. Não, a experiência não é ruim, a experiência é fantástica. A gente está falando de um novo protocolo e nada parecido com o anterior. E muito cuidado, né, no que você escuta no mercado em si, né? A gente tem todo um movimento aqui acordado, alinhado, de parceria entre todos os credenciadores, emissores e comércio, mais bandeiras para a gente colocar o protocolo no ar, mas nesse exato momento deve ter um webinar com fraudadores fazendo a mesma coisa. Onde vão colocar exatamente na rede informações sobre baixa experiência, a questão da fricção. Gente, isso é passado. Então, assim, muito cuidado naquilo que o estabelecimento está ouvindo. A experiência que para o portador é fantástica, e para todos, né? Porque o emissor aprende com uma experiência boa, o adquirente também, o comércio também, e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta e não copiar e trazer isso para dentro de casa. Sim, a gente tem um movimento de fraudadores, né? Que vão colocar na rede, olha, cara, isso não serve, a experiência vai ser ruim. Cara, ruim é abandono de carrinho, ruim é não faturar no final, né? E não vai acontecer aqui, Então, cuidado com o que vocês escutam, tá? Nessa linha aí, aproveitando que é exatamente esse ponto, Vitor, porque agora a gente ouviu bastante dos comércios, do lado do emissor, quais são os desafios? Porque você tem a experiência do usuário, né? O que a Pri está comentando, de forma geral, todo esse processo, né, que a gente falou, de transação recorrente, hora eu faço, hora eu não faço, liability para cá. Então, a gente falou muito da indústria, mas traz um pouco para nós a versão de experiência do usuário. O que vocês estão fazendo aí para dar esse conforto de experiência do usuário no momento da autenticação? Perfeito. Aqui, Ortega, acho que a missão de todo mundo aqui, né, a prioridade 1 é conversão, a 2 é conversão, a 3 é conversão.
né? E isso passa, obviamente, pela experiência do cliente. Dado o trauma aí que aconteceu do 1.0, né, que a gente teve uma série de problemas, como a Pri comentou, a ideia agora, né, e é por isso que a gente está muito animado com o novo protocolo, ele vem com uma base tecnológica muito rica para a gente trabalhar os defeitos, né, por assim dizer, que a gente teve no passado, e uma delas é a questão da experiência, né, para não afetar a conversão. O que a gente está falando de experiência aqui? Primeiro, né, a questão de machine learning, ou seja, a gente vai poder utilizar aprendizados de máquina com essas 100 variáveis que os DCs vão enviar para a gente, e a gente espera ter um alto nível de autenticação, né, assim que esses aprendizados de máquina realmente atingirem estabilidade, que a gente não tenha a necessidade de fazer o challenge para todas as transações. Então, esse é o ponto 1 da experiência. A gente está trabalhando fortemente para evitar de ter a questão do desafio. Porém, mesmo tendo o desafio, e é isso que é uma das belezas do novo protocolo, a gente está falando de vários tipos de autenticação disponíveis que a gente pode usar da melhor forma. Então, a gente está falando de biometrias, a gente pode utilizar, né, biometria facial numa autenticação, podemos usar QR Code, podemos usar SMS OTP, ou seja, senha enviada por SMS, podemos usar tokens lógicos, né, o que a gente chama de soft token, gerado dentro dos aplicativos aí dos emissores. Então, o fato de você ter 100 variáveis novas que você não tinha antes, com aprendizados de máquina, combinado com novos fatores de autenticação, faz com que a gente possa entregar uma experiência muito rica para o cliente, com pouca fricção. Isso automaticamente reduz abandono, reduz atrito com o cliente, e a gente aumenta a conversão, garantindo a segurança, que é essa combinação que a gente precisa aqui. Um ponto importantíssimo, Ortega, que acho que está nas palavras de todo mundo aqui do grupo, é comunicação. Assim como a gente tem a meta, né, conversão, o protocolo ele é muito complexo, tecnológico, né, a gente vem conversando para poder simplificar ele, mas uma coisa que foi super rica e é o sucesso até do grupo, a gente está conseguindo colocar o protocolo no ar, é a comunicação que a gente teve como segmento aqui de mercado, né? Então, assim, você como EC, né, você como comércio, procura o credenciador procura a bandeira o emissor, a gente tem que se comunicar, porque né, os testes, né, a gente fez testes infinitos aqui, quando está todo mundo na sala, todo mundo vendo, né, o fluxo passar, a gente rapidamente entende onde tem o ponto de dor, rapidamente corrige e coloca o protocolo no ar. Então, acho que essa combinação, tanto da tecnologia quanto da networking que a gente tem de mercado, é a garantia de sucesso para a gente colocar esse cara no ar com a melhor experiência possível. Muito bom. E aí, se eu puder acrescentar, desculpa, Ortega, se eu puder acrescentar uma outra coisa do seu ponto, Vitor, a questão de como comunicar e ensinar os clientes do que vem pela frente. Então, esse grupo tem também se preocupado nesse sentido. Como isso vai ser divulgado? Porque a gente está lá um grupo de 8 ou 9 comércios, né, influenciando esse processo, mas pensando nos menores, como isso vai ser ensinado para os comerciantes menores? Como isso vai ser ensinado para os usuários? Para diminuir também o nível de atrito que essa nova tecnologia vai trazer. E como a Priscila estava falando, o fraudador está lá no webinar dele, o fraudador não tem compliance, o fraudador não tem que seguir lei, aonde ele vê um buraco é lá que ele vai. Então, se a gente vai fechar a porta com 3DS, o comércio que ficar para trás não colocar o 3DS, pode ter certeza, o fraudador, antes de você tomar a decisão, ele já sabe que é você, e ele vai lá. E esse aqui acho que é a beleza dessa questão do 3DS no Brasil, né? Como você colocou, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma expansão coordenada e ela passa por todos esses aspectos, né? Ao ponto do Carlos, do Fernando e da Ana. A gente não tem a pretensão de botar 3DS para 100% das transações, que não é a necessidade. Então, se a gente ilustrar aqui que num pote de 100% das transações de e-commerce, roda-se um fraud screening, né? O comércio faz uma primeira análise para falar isso aqui é alto, é baixo risco, daquelas transações mais ou menos de médio, baixo risco para cima, aí sim há a necessidade de um desafio do 3DS, o emissor do outro lado, ele acaba recebendo essa transação e ele fala, peraí, eu com o score, eu tenho aqui uma série de informações mais de 100 dados, dá para eu autenticar o Ortega por trás da transação sem incomodá-lo, mas nesse pequeno percentual aqui eu ainda vou pedir um desafio de senha. E quando o mercado todo pratica da mesma forma, né, ele tem esse padrão, aí sim o consumidor também ele começa
a ter uma leitura positiva, né? A exemplo de transações que nós já estamos tendo, transações no débito, e o débito, por uma questão que a Ana ensinou os nossos consumidores lá atrás, que ela falou que não digite sua senha, etc., mas no final do dia, as transações de débito, o mercado optou por fazer o desafio de senha ao portador. E, para nossa surpresa, as conversões de vendas estão super positivas, ou seja, a gente está falando já de um mercado que tinha praticamente 0 transações de débito. Agora a gente está falando de emissores que estão navegando entre 85% e 95% de aprovação, tem emissores que já estão com índices idênticos ao cartão presente, né, a transação de chip, e com fraude variando entre 0 e 1 ou 2 pontos base, ou seja, o protocolo se dá ao trabalho de funcionar, assim como o Fernando comentou. Então, essa expansão, acho que ela traz esse benefício, e a comunicação é muito importante. Nós estamos aqui quase já no final, a gente tem alguns minutos até para respeitar a nossa audiência. Eu vou pedir para cada um de vocês, e só tinha uma última pergunta aqui, de SIM swap, que o pessoal perguntou, que é a troca de chip, né, na hora da autenticação. Como o protocolo tem 100 dados novos, mais de 100 dados novos e mais um score, então todo esse componente ele também acaba mitigando a questão do SIM swap. E lógico que a gente também não pode ser aqui obtuso e falar, não vai ter SIM swap. Está aí, mas é um dos processos que a gente tem que se blindar, e com o protocolo a gente tem muito mais chances de defesa. Mas eu vou pedir para cada um de vocês aqui, em um minutinho aqui, dar um recado final do segmento de vocês, da indústria, algum comentário, para depois a gente poder encerrar o nosso webinário aqui. Por favor, fiquem à vontade aí. Acho que o Fernando, né? Fernando, estou trazendo você na fila, você ficou um pouquinho sem falar, vai lá. Boa. Bom, excelente trabalho feito pelo grupo. Eu acho que a gente está trazendo uma grande vantagem para o consumidor brasileiro, para os comércios brasileiros, para os bancos, para toda a cadeia de pagamentos brasileira. O protocolo, de fato, é infinitamente melhor do que o anterior, então não tenho receio em relação a isso. A gente tem tudo para melhorar indicador de aprovação, ganhar mais dinheiro, trazer mais cliente, e todo mundo ficar mais feliz de alguma forma com esse protocolo. Acho que é isso, esse é o caminho. Muito bom, obrigado, Fernando. Carlos, vamos lá. O que eu mais diria para todos, né, que estão participando, se tem oportunidade de já ir vendo essa opção de como funciona, como fazeria essa implementação, que estratégias eu tomaria, eu acho que vocês deveriam já ir conversando com emissores, com adquirentes, para ir vendo como isso pode beneficiar vocês e o que pode trazer de resultados positivos e mitigar ainda mais as perdas por esse acontecimento que a gente sempre sofre, que são as fraudes. Então, mais que nada, eu gostaria de dizer para vocês que é uma ótima oportunidade, que vocês investiguem mais e vocês vão ver que é a melhor opção hoje no mercado para a prevenção. E olha quem está falando, isso são os comércios, hein? Então, vamos lá. Obrigado, Carlos. Ana? Muito obrigado a vocês. De quem já vê isso funcionando há mais de um ano na Europa, de novo, funciona, não tem volta, isso vai entrar para quem tem comércio que está expandindo, inclusive vendendo fora do Brasil ou pensando em fazer isso, é uma urgência, precisa entrar. E como eu falei antes, muito orgulho do trabalho que esse grupo está fazendo, e o Brasil está ensinando como se implanta um protocolo novo, uma tecnologia nova de forma organizada, e tendo em mente a melhor experiência do cliente. Então, muito, muito orgulho, é um privilégio fazer parte desse grupo. Todos os adquirentes estão envolvidos, os principais, os grandes pelo menos, e preparados para ensinar os comércios. Então, quem não está envolvido ainda, vai falar com o seu adquirente, eles estão prontos para conversar, para ensinar e para segurar na sua mão nessa implantação. Obrigada. De nada, e até mesmo porque, vendo algumas perguntas aqui, às vezes a informação não chega corretamente. Então, por exemplo, tem um dos nossos colegas aqui na audiência dizendo que tem um percentual muito grande de transações sendo recusadas num subadquirente,
e eles estão tecendo a culpa ao 3DS. Então, no final do dia, não procede a informação, e eu vou aproveitar aqui para o pessoal que está na audiência, deixa teu nome aí registrado nas perguntas, que nós aqui do grupo da ABEX, nós vamos fazer todos os esforços para responder o mais rápido possível para vocês, e mais que isso, trazer as orientações, né, para poder não ter esse efeito de transações recusadas indevidamente, né. Mas obrigado, Ana. Vamos passar para a Pri aqui a palavra. Pri, final words da sua parte aí, representando os credenciadores. Agradecer, acho que é um movimento que marca o mercado no Brasil, é importante, muito do nosso dia útil, tanto no comércio, como na adquirência, quanto no emissor, quanto na bandeira, discutindo chargeback e fraude. Eu posso falar aqui pelo meu, mais de 80% do meu tempo aqui em questões de fraude e regulação. Imagine amanhã a gente sem ter esse assunto para tratar. O quanto a gente vai poder gastar a energia e focar o crescimento do mercado brasileiro aqui no e-commerce em outras coisas. Então, para mim, é um passo fantástico de evolução. A gente está tirando da frente um tema que deixa muito comércio sem dormir, muito donos de comércio sem dormir, que é a fraude e chargeback. A gente, passando por essa questão, cara, ninguém segunda mais. A gente vai discutir outras coisas aqui, muito mais importantes e muito mais relevantes. Se nós temos aqui uma questão de segurança e risco e fraude discutida e tratada com protocolo, cara, a gente vai falar de outros produtos para o mercado, muito mais vantagem para o portador, muito mais vantagem para o merchant. Vai ser uma nova onda, um novo mundo. Então, corram, implantam um 3DS, procure a rede ou outro adquirente, vamos colocar isso no ar logo, para a gente discutir o futuro do e-commerce, de fato, sem ter questões pequenas ou que nos deixavam sem dormir, como fraude e chargeback antes. Então, isso aqui é importante a gente pular essa página e a gente ir para o futuro, tá? Minhas palavras aqui. Obrigado, Pri, e boas palavras aí, de fato, é o processo. E Vitor aí, guerreiro, representando os emissores, foi sabatinado aí. Ficou meio desproporcional, né? Mas vamos lá. Não, aqui acho que uma coisa que eu queria deixar o recado, né, como um bom gestor de fraude aqui, como todos aqui estão relacionados com o assunto, é que o fraudador não nos deixa mentir, né? E se a gente não atua aqui, ele atua de alguma forma. Um raciocínio que eu queria deixar aqui, uma provocação para todo mundo que está na audiência se agora, né, Recarga Pay, a Decolar, a Microsoft já estão implementando o 3D Secure, e agora tem autenticação, o nível de fraude vai ser derrubado, a autorização subir, o fato deles implementarem isso não vai convencer o fraudador a arrumar um emprego. Né? Falar, eu não consigo mais fazer a fraude na Recarga Pay, vou arrumar um emprego? Não. Ele vai pegar o cartão e vai no comércio que não tem o protocolo. Então, vai começar um processo de migração natural dessa fraude, que traz a urgência e a tempestividade de toda a cadeia realmente entrar aí no processo de rollout desse novo protocolo. Então, uma coisa que poderia iniciar como um benefício para uma operação, não queira ser o último dessa fila para poder ter que fazer com o malefício de pagar a fraude. Então, eu deixo aqui o último recado, né, como um bom gestor de risco, um pouco de cavaleiro do apocalipse para todo mundo ficar atento com o movimento de mercado e não ser pego por último, tá, Ortega? E, novamente, obrigado pelo convite. Muito bom. Bom, a gente está aqui chegando ao final, algumas considerações. Então, comércios que estão nos assistindo, procurem seus credenciadores, né? E credenciadores, por favor, atendam os seus comércios aqui. Tem algumas perguntas dizendo, estou tentando fazer o protocolo com o meu credenciador aqui, não está dando certo ainda. Então, procurem seus comércios, né, para expandir o protocolo. Façamos as comunicações e vamos lembrar aqui que o que a gente está falando, sim, é prevenção à fraude acima dos processos, mas a gente tem grandes oportunidades de vendas, grandes oportunidades de conversão de vendas. Se a gente conseguiu fazer a correlação aqui, nós estávamos falando de transações com aprovação de 40% a 60%, 70%, nós já temos evidências e processos e emissores e comércios que estão já com índices idênticos ao de cartão não presente. Então, imagina você hoje, comércio, aumentando 5, 10, 15 pontos base na sua conversão de vendas. Imagina para o lado do emissor a questão da satisfação do usuário em poder
comprar com segurança, né, porque é um desafio. E aí a gente tem o mercado do débito todo aí, como a gente falou, 160 bilhões aqui de reais. Deixa eu ver se eu falei o número certo aqui, senão o pessoal da Bex me mata aqui. São 160 bilhões por ano de oportunidade no débito, e é o momento que a gente precisa fazer esse protocolo funcionar. Para quê? Para gerar uma autenticação e mais um conforto para os portadores. Bom, eu vou agradecer a todos vocês aí, Fernando, Carlos, Ana, Priscila e Vitor. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao pessoal da Bex pelo apoio, o pessoal da Cashback, Fujita, Segali, ao Bruno e a Carolzinha lá da parte de comunicações da Bex, e a todo o GT que está nos assistindo também aqui. Eu sei que nosso grupo lá é grande, tem mais ou menos 40 pessoas em média nas nossas sessões. Agradeço a todos, principalmente aí pela paciência. O tema é bastante delicado, mas a gente está aqui com bastante energia, resultados muito positivos, e se só estamos aqui falando a todos vocês é porque o protocolo funciona, o protocolo vai trazer bastante benefícios para quem ainda não implantou, e já está trazendo benefícios para quem já o implantou. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde.